Estamos retomando a temporada de programas inéditos do Olhar Independente em 2014 e teremos muitas novidades para você. No programa de hoje, veremos o filme Resistência, uma produção de alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O documentário conta a história do jornal Moçoroense, que é o terceiro jornal em circulação mais antigo do Brasil. Confira também uma entrevista com os realizadores do documentário, feita pela equipe de audiovisual da UERN. Eu era estudante de comunicação social em Campina Grande, na Paraíba, e conheci o Moçoroense lá, enquanto estudante, uma colega de sala que era de Mossoró e falou sobre o jornal e falava com muita paixão, com muito entusiasmo, né, que na sua cidade existia o terceiro jornal mais antigo do país, e aquilo me marcou muito. Por um acaso, eu acabei conhecendo o Cid Augusto e com ele conheci um pouco mais da história do jornal. Descobri que era verdade, realmente em Mossoró existia o terceiro jornal mais antigo do país ainda em circulação. Nós tiramos hoje uma média de 2.000 jornais por dia e temos no portal um número de 35 mil acessos únicos por dia. Quando a professora Márcia nos apresentou essa proposta, foi um certo impacto na turma, por mais de 150 anos de história de um moçoroense. Então, como condensar isso num documentário? Getúlio criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era o órgão que fiscalizava toda a imprensa no Brasil. Aí então veio a ordem para o jornal só podia circular depois que fosse censurado por ele. Aí o jornal não aceitou. Apaixonada por essa história, por esse jornal centenário, né, e levei essa proposta para a turma, eu percebi uma resistência. Os alunos não compraram a ideia de imediato. Mas depois de uma visita ao jornal, a gente viu todo aquele contexto e foi algo, digamos assim, apaixonante. A gente foi ao jornal, conversamos com o Cid Augusto, que tem extrema propriedade para falar sobre toda a história do jornal, né? E ele trabalha no jornal desde sempre, desde muito cedo, e ele nos contou a história e a partir disso... A primeira fase dele foi de 1872 a 1876. E o fechamento em 1876 se deu por questões econômicas. Jeremias da Rocha Nogueira não tinha condição de manter o jornal. Como professora no curso de Comunicação Social da UERN, os meus alunos me ensinaram no dia a dia sobre o jornal. Aos poucos eu fui aprendendo mais sobre o jornal e conhecendo mais o jornal. E aí eu descobri que o moçoroense, ele conta a história da cidade. Os principais fatos históricos da cidade de Mossoró estão na página do jornal, de alguma forma. Condensar toda aquela história em 21 minutos apenas, de forma cronológica e agradável, e a receptividade do público que tem assistido esse documentário. Para nós, muito gratificante, não tem preço. O fato mais relevante jornalisticamente foi o ataque do bando de Lampião a Mossoró, é o que eu considero. Isso sem tirar, logicamente, uma participação anterior a libertação dos escravos em 1883. Nós entrevistamos em torno de 8 a 9 pessoas, né? Foram em torno de 4 a 5 meses de trabalho intenso. Tivemos uma câmera que deu trabalho, quase que não resiste até o final do documentário. Precisamos de pegar alguns equipamentos emprestados e coisas do gênero. Mas boa vontade a turma tinha, ideia se tinha. Às vezes a gente tinha uma ideia de edição e não podia executar pela limitação dos próprios equipamentos.
uma ideia na cabeça e uma câmera na mão foi realmente o que aconteceu no documentário, né? A gente tinha uma ideia, a gente tinha uma vontade e um desejo de fazer muito grande e fomos atrás, apesar de todas as dificuldades estruturais, né, que nós tivemos. Quando nós finalizamos o documentário e assistimos primeiro com a turma envolvida no projeto, né, foi na verdade uma surpresa para todo mundo, porque a história ficou uma história emocionante. Acho que talvez o adjetivo seja esse, foi emocionante. Minha família fundou o jornal Moçoroense. Eu sou, se não me falha a memória, a 5ª geração da família Escócia no jornal Moçoroense. Na verdade, a família era Rocha Nogueira, os sobrenomes do fundador Jeremias da Rocha Nogueira, que em 1872, aos 17 de outubro, com a ajuda de José Damião de Souza Melo e Ricardo Couto, colocou o jornal em circulação. O jornal tinha uma linha de muito combate com a Igreja Católica, e não só com a Igreja, com o Partido Conservador, porque o líder do Partido Conservador em Mossoró era o vigário Antônio Joaquim Rodrigues, e Jeremias da Rocha Nogueira era um dos líderes do Partido Liberal. E o jornal tinha uma linha muito forte contra os jesuítas, porque o vigário Antônio Joaquim era jesuíta, e contra os conservadores. Jeremias era brabo, foi quem fundou o jornal. Mas por quê? Por causa da literatura dele, ele tinha conhecimento e não tinha como expandir. Aí ele fundou o jornal, ele e um português, José Damião de Souza Melo. Nasceu o filho, ele foi batizado na igreja. O padre era o padre Antônio Joaquim Rodrigues, o nome da praça. Aí o padre disse que não batizava, porque o pai era maçom e o padrinho também era maçom. Ora, Jeremias, brabo daquele jeito, leva o menino para a maçonaria. Aí levou para a maçonaria e batizou com o nome de João da Escócia, que é o santo patrono da maçonaria. Interessante é saber que muito tempo depois verificou-se um pequeno ruído nessa informação, porque não existe o São João da Escócia. Era uma loja, São João é o padroeiro da maçonaria, e numa transcrição literal, numa tradução literal, pegaram a loja de São João, que era da Escócia, e virou São João da Escócia. Agora, ele acusava demais. O governo, tudo, inclusive a igreja. Tem uma época que ele tornou o jornal anti-jesuítico. A primeira fase dele foi de 1872 a 1876. E o fechamento em 1876 se deu por questões econômicas. Jeremias da Rocha Nogueira não tinha condição de manter o jornal. Tanto que voltou a circular já neste século, já no século 1900. E tanto foi que voltou a circular com o João da Escócia, que era o xilógrafo. O João da Escócia era um artista. Minha mãe contava que ele era paralítico, sentado numa cadeira e com aquele pedacinho de madeira e um canivete, ele desenhava as coisas mais lindas. Tanto é que a primeira página do jornal Moçoroense, de 1902, já tem xilogravura. Isso foi por muitos anos. E ele foi um dos primeiros do Nordeste a ilustrar o jornal. Como não se tinha acesso à fotografia, ele fazia as xilogravuras, ele desenhava pessoas na madeira, ele usava geralmente emburana, e ele fazia as fotografias, ele fazia cenas, como por exemplo uma reconstituição de um crime que houve em Grossos, ele fez isso em xilogravura. Ele retratou diversas personalidades e situações. O diferencial desse trabalho dele é que a xilogravura ela tinha um traço fino e perspectiva fotográfica. Quando você olha, você tem a noção de profundidade na xilogravura de João da Escócia. O que o diferencia da xilogravura
tradicional do cordel, aliás, utilizada no cordel, porque ela geralmente tem um traço rombudo, grosso. Getúlio criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era o órgão que fiscalizava toda a imprensa no Brasil. Aí então veio a ordem para o jornal só podia circular depois que fosse censurado por ele. Aí o jornal não aceitou, preferiu, porque aí era a ditadura. O jornal preferiu deixar de circular, fechou as portas. O nosso fechou e muitos jornais no Brasil fecharam porque não se submeteram à censura. Aí pronto, aí parou de circular. Até isso, da década de 30 até 45, quando Getúlio caiu. Aí Getúlio cai. Aí então, eleição, aí Padre Mota fez uma reunião aqui com a cúpula de Mossoró todinha, os cafeístas e os não cafeístas, o pessoal que era do lado de Zé Augusto e de outros, pronto. Todo mundo junto para fundar um jornal. Para fundar um jornal, não falaram de Mossoró. Aí quando foi na hora do nome, meu pai disse, o nome deve ser o Mossoroense. Aí não aceitaram. Os cafeístas não aceitaram, claro, né? Aí meu pai saiu da reunião do Padre Mota, aí disse, olha, eu vou voltar aqui, mas vou voltar com o nome, o jornal na rua com o nome do Mossoroense. E com pouco tempo depois ele montou o jornal e botou o jornal na rua de novo. O jornal chegou ao meu pai como um presente. Quando os Escócia, o Lauro, o velho, resolveu vender o jornal, ele foi comprado por um médico chamado Jerônimo Rosado Cantídio, que é primo do meu pai, e sempre foi como um irmão, né? Eles sempre foram muito ligados, sempre fizeram muita coisa juntos, os dois são médicos. E eu não sei qual era bem a ideia de Rosado quando ele adquiriu o jornal Mossoroense, mas chegou um ponto que ele não aguentou mais, viu o tamanho do abacaxi e chegou para papai e disse, está aqui de presente para você. O jornal vai ser seu a partir de agora. E eu perguntei, e sua família, sua esposa, seus filhos? Não, todos concordaram. Agora também não pense que é um presente de grego, não. Na hora em que você tiver dificuldades, pode me convocar que eu volto para ajudar na manutenção do jornal. Naquele tempo era mais difícil, muito mais difícil. Era feito letra por letra. Para fazer uma página de jornal, você começava a fazer letra por letra. O componidor era uma letra como um pau de fósforo, menor um pouquinho, metade de um pau de fósforo. Na ponta tinha a letra pelo avesso, para poder dar, era negativo para poder dar positivo. Então, juntava tudo no componidor. O componidor era uma pecinha de metal que marcava, aí então ficava juntando linha por linha, letra por letra e linha por linha, até fazer o jornal todinho, desse jeito. Dos tipos móveis, nós só viemos ter alguma modificação por volta da década de 50. Houve um aperfeiçoamento da utilização desses tipos móveis e foi introduzido com as linotipos a composição a quente. A linotipo é uma máquina interessantíssima, lindíssima inclusive. Ela é uma máquina grande, tem no canto um tecladozinho como uma máquina de datilografia, uma fornalha onde derrete o chumbo e várias caixas em cima com as fontes. À medida que o digitador ia datilografando ali, o datilógrafo na época, e à medida que ele ia datilografando, as formas iam caindo, formavam uma linha. Quando formava a linha inteira, ela jogava o chumbo. Isso aí já foi um avanço tecnológico enorme. Você tinha que escrever um título dentro de um local delimitado. Por quê? Porque aquele título ali ia para linotipo, que uma pessoa descia com os títulos todos na máquina de datilografia, a gente escrevia ali, eu pegava todas as páginas, tinha um título maior e um título menor, quer dizer, um tipo, né, que a gente chama. Então, depois de escrever tudo aquilo, aí descia, que era para vovô, que inclusive ainda está lá, é um patrimônio do Mossoroense, ele ia juntar aquelas peças todas para poder passar na linotipo, para vir de lá para cá com essas páginas, para fazer a colagem. Você pegava uma página e distribuía as fotos, escolhia as fotos, colocava ali, postava ali direito, e você ia colocar aqueles títulos. Então, eu tinha que escrever um título com 9 tópicos, ou com 10, quando era 3, ou com 23, ou com 32, mas tinha que ser tópicos, não podia fugir daquilo ali. E logo em seguida, as linotipos vieram uma máquina chamada Marinoni.
aí marcou a mudança de uma máquina manual, uma prensa manual, para um sistema mecanizado, embora ainda fosse tipográfico. Aí já, creio eu, lá para final da década de 60, começaram a comprar as offsets. Nessa época que eu assumi a direção do jornal, com a ajuda de Cid Augusto, da Escócia, que hoje está lá como diretor, nós implantamos lá um sistema de offset da época, que era um avanço naquele tempo. Hoje em dia está superado. O jornalismo, ele é único, né? Ele é único. Pode mudar as ferramentas de trabalho, pode mudar, a questão tecnológica pode provocar alguma mudança. Mas o jornalismo é jornalismo sempre que ele existiu, sempre da sua primeira existência. O moçoroense tem alguns marcos históricos do período em que eu entrei para cá. Até então, o jornal era composto em máquinas de datilografia simples, aí nós compramos composers. Depois nós compramos a offset, adquirimos a offset, e também foi o primeiro jornal do Rio Grande do Norte a entrar na internet. Na década de 90, se não me falha a memória, 1995, foi a grande mudança mesmo, foi a informatização do jornal. E a partir daí a criação do site, que hoje é um portal de notícias. Com isso mudou de forma tão forte a maneira de nós fazermos o moçoroense, que só para se ter uma ideia, nós tiramos hoje uma média de 2.000 jornais por dia. E temos no portal um número de 35.000 acessos únicos por dia. E hoje nós conseguimos, creio eu, fazer um bom casamento entre o jornal impresso e o jornal online. No jornal online a gente dá as notícias mais imediatas, com mais brevidade, e no jornal impresso a gente aprofunda essas notícias. O pessoal mais antigo no jornalismo, todo ele passou pelo jornal moçoroense. Eu iniciei no jornal moçoroense no ano de 1970. Entrei lá mediante um concurso novo para repórteres. E quem me aplicou as provas ainda era a época de laudo da Escócia. Eu trabalhei no jornal moçoroense 8 anos, entre 8 e 9 anos. Eu comecei em 1985 e saí por volta de 1993, no caso. Naquela época, tinha poucos jornalistas em Mossoró, assim, eram poucos veículos de comunicação, era rádio e jornal naquele tempo, e também poucos jornalistas. Quando eu comecei no Moçoroense, né, há 28 anos, eu procurei extrair o que eu poderia tirar de melhor. Né? Evidentemente que a gente já sabia qual era a linha editorial do jornal, mas também nós tínhamos consciência que o moçoroense deixava o jornalista à vontade para aprender. O que você imaginar de pessoas que tenham se envolvido com a literatura nessa cidade? Aí eu digo, desde os novos aqui, a gente pode citar um Vantan Rosado, João Batista Cascudo Rodrigues, né? Todos os grandes escritores aqui dessa cidade, né? Que deixaram obras fenomenais aí, passaram primeiro pelo jornal moçoroense. A pessoa que me impressionou mais como editor, em várias épocas, inclusive no início comigo também, foi Dorian Jorge Freire. Dorian é uma capacidade espetacular, acho que é inigualável. O jornal moçoroense ele se tornou, podemos dizer até assim, o guardião da história de Mossoró. O fato mais relevante jornalisticamente foi o ataque do bando de Lampião a Mossoró, é o que eu considero. Isso sem tirar, logicamente, uma participação anterior à libertação dos escravos em 1883. O moçoroense estava fechado nesse período, então não participou ativamente. De qualquer modo, um de seus fundadores, José Damião de Souza Melo, participou da luta, e Jeremias da Rocha, mesmo tendo morrido um pouco antes, ele tinha
um posicionamento em prol da libertação dos escravos, tanto é que os restos mortais dele estão no Panteão dos Abolicionistas, no Museu Lauro da Escócia. Por ser o jornal o terceiro mais antigo do país, ele tem uma história muito importante. Porque todos os assuntos que você quer, você encontra no Jornal Mossoroense. Como, por exemplo, a dona Celina Viana, que foi a primeira eleitora da América do Sul. Nós temos, vá procurar no jornal de 1927, você encontra sobre dona Celina. O motim das mulheres, o que houve foi o seguinte, foi na Guerra do Paraguai, a autoridade aqui veio a ordem para convocar os rapazes todinhos que estavam naquela idade, na idade de convocar, de ir para o serviço militar, né? Aí ela, Ana Rodrigues Braga, Ana Floriana, fez um movimento das mulheres, foram à delegacia de polícia, rasgaram as convocações que tinha lá dos rapazes para levar para a guerra e terminaram vencendo, os rapazes não foram para a guerra. Elas ganharam a parada. Olha, o maior furo que o Jornal Moçarense cobriu até hoje é aquela história da entrevista com o cangaceiro de Araraca, né, que foi depois da história do ataque aqui à cidade de Mossoró. Ele foi capturado e preso aqui por uma semana. E nesse período, Lauro da Escócia, que estava à frente do jornal nessa época, ele conseguiu furar o bloqueio e fazer uma entrevista com o cangaceiro. E pela primeira vez, um cangaceiro dava entrevista para um jornal. A entrevista com Jararaca rendeu, na época, uma tiragem recorde até hoje. Foram 2 tiragens, segundo Lauro da Escócia conta em seus livros, de 5.000 exemplares cada um. Eu nunca tive notícia na história do jornal Mossoroense de uma tiragem tão grande quanto essa de 10.000 exemplares. E por todos esses anos, ele vem sendo o transmissor do que acontece nessa cidade aqui no dia a dia de seus diversos períodos. Mesmo quando era semanal, mas ele abrangia todo acontecimento da semana, né? Então, se a gente praticamente ele tem o mesmo tempo de existência da cidade de Mossoró. O jornal impresso, ele não se apaga. O que foi escrito há 140 anos ainda está guardado no acervo do museu. Esse acervo, ele sempre foi dividido em 2 partes, fica ainda hoje. Um exemplar para um livro que é feito para o jornal e um exemplar que é enviado para o museu e que Maria Lúcia Escócia, há décadas, coleciona com muito carinho, com muito amor. Nós temos os jornais desde 1872. Eles são todos encadernados. A importância do Jornal Mossoroense é tanta que o registro de boa parte da história de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do Brasil, que não tem em lugar nenhum, tem nas páginas do Mossoroense. Eu acredito que até pela tradição o jornal tem uma identidade muito grande aqui com a cidade de Mossoró. E por isso faz parte da própria vida, do cotidiano da cidade aqui de Santa Luzia. Uma paixão muito grande. Todos nós somos extremamente apaixonados pelo jornal. E tem uma frase interessante de um padre chamado Manuel Barreto, que ele dizia que enquanto houver um descendente de João da Escócia, o moçoroense continuará vivo. E eu acredito que seja mais ou menos assim. O principal desafio é avançar nessa questão das novas tecnologias. A consciência dessa missão de dar continuidade a um trabalho começado com tanto amor por Jeremias da Rocha, continuado por João da Escócia também com uma paixão enorme, pelos Lauros, Lauro da Escócia pai, Lauro da Escócia filho, e atualmente pelo ramo da família Escócia que eu represento, eu acho que isso é o que dá uma vida longa ao jornal. Enquanto existir uma Escócia, o moçoroense há de existir.
E você aí em casa, continue ligado no que acontece no audiovisual e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook Olhar Independente. Tchau, tchau!